Isto, estamos agora gravando. Esta é a primeira aula da nossa matéria do curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Qual é a matéria? Geografia bíblica, isso mesmo. Nós vamos viajar e muito nessas 5 semanas. Geografia bíblica. Já apresentamos, mas não é demais apresentar os nossos irmãos, porque agora estamos gravando, né? Antes não estávamos gravando. Irmão Fábio Lacerda, de novo, irmão Fábio, aquele Adeuzinho, ei, coisa boa! E também irmã Cristina, aquele Adeuzinho para o povo saber, é a senhora, isso, dá aquele Adeuzinho, isso. São os novos alunos que estão estudando, né, começando a estudar conosco, que Deus continue abençoando aos nossos irmãos. Agradeço a paciência que vocês estão tendo com a questão da apostila, né, devido à nossa mudança aqui para a Flórida, ainda nosso escritório está em montagem, mas agradecemos a paciência, pelo menos nesta matéria, estamos com essa pequena dificuldade, mas na próxima semana eu já vou providenciar o envio das apostilas. Não é do conhecimento do irmão Fábio e da Cristina, mas nós mantemos o áudio fechado, né, porque vocês hão de entender que o som, qualquer som que sai aqui atrás, ele vaza e todos ouvem ao mesmo tempo. De maneira que quando o aluno quiser participar, né, com uma palavra, uma pergunta, uma dúvida, só fazer assim e abrir do seu lado o áudio. Lembrando que depois é só fechar de novo para que o som continue fechado para não trazer dificuldades. Então, já vou fechar o som. Isto. Maravilha. Todos estão me ouvindo? Dedinho para cima, polegarzinho para cima. Todos estão me ouvindo? Maravilha, perfeito. Então, perceberam que o som já está, então, fechado, mas, repito, qualquer aluno que tenha perguntas, dúvidas, questionamentos, é só gesticular assim rapidinho e abre do seu lado o áudio, e abrindo o áudio, você faz a sua participação, quando terminar, só fechar para mantê-lo, para não haver vazamento de som. Quero apresentar para os que não conhecem, no caso, irmão Fábio e irmã Cristina, nós temos uma irmã importada do Brasil. É interessante, né? Ela é importada, ela é lá do Brasil, ela está agora em corpo, em alma e espírito no Brasil. Nossa irmã Verônica Rodrigues, de Viana, Espírito Santo. Dá aquele tchauzinho, irmã Verônica. Isso, lá do Brasil. Isso, Amém. olha, ela está lá no Espírito Santo, né? Enquanto aqui é 8h16 da noite, lá é 10h16, né? Então, olhe para a irmã Verônica, que quando terminar a aula, ela vai estar já começando a pegar o espírito de Eutico. Quem sabe quem foi Eutico? Aquele que caiu do terceiro andar quando o apóstolo Paulo estava pregando. Estava vencido do sono, mas ela não vai cair do terceiro andar, não. Vamos estar orando para que ela se mantenha firme até o finalzinho. Deus abençoe a irmã Verônica, que tem estado aqui conosco, firme e forte, dedicada na terra, como diz um aluno nosso, né? Dedicada no planeta, né? E Deus vai também abençoar todos vocês, mais do que tem sido, né? Com maior dedicação. Muito bem, vamos então iniciar a nossa matéria. Vamos lá na nossa apostila. Vamos fazer uma rápida introdução, certo? Os que já me conhecem, eu não desenvolvo uma leitura direta e plena da apostila, porque, se vocês estão observando, a apostila ela tem um conteúdo muito grande. Então, qual é a base da apostila? Aliás, qual é a finalidade da apostila? A apostila ela trabalha como uma bússola. Essa bússola vai nos dar o caminho para nós desenvolvermos a matéria. Antes que eu me esqueça, anote aí. Esta matéria, sempre, como todas as matérias, são 5 semanas. Então, começamos hoje, esta matéria de Geografia Bíblica 11 de novembro, e terminaremos no dia 16 de dezembro. Anote aí, começamos hoje e a última aula vai se dar no dia 16 de dezembro. Aí você vai me perguntar, e o dia 25 de novembro? Por que não teremos aula? Você vai entender o porquê. É dia de ação de graças. É Thanksgiving. Então, não faria sentido termos aula no dia de Thanksgiving, porque a maioria de vocês, de todos nós, né, vamos estar reunidos com as nossas famílias, nas nossas igrejas. Então, dia 25 de novembro, anotem aí, quinta-feira de Thanksgiving, não teremos aula. Então, nós saltamos
para o dia 2 de dezembro. Então, teremos aula hoje, que estamos tendo agora, dia 18, dia 25 é o dia de Thanksgiving, não teremos, aí saltamos para o dia 2, dia 9, e fechamos essa matéria no dia 16 de dezembro, e aí, 2 semanas antes, eu vou anunciar qual vai ser a próxima matéria, porque nós estamos fazendo um pequeno reajuste na sequência das matérias da grade de 12 matérias, mas já 2 semaninhas antes do dia 16 de dezembro já vamos estar anunciando a próxima matéria e já, claro, providenciando o envio da próxima apostila. Vamos lá. Abra sua apostila na página 2, e vamos dar uma rápida introdução lendo Josué, capítulo 18. Vamos ao livro de Josué. É um dos livros bem emblemáticos, né? Bem chamativos da Bíblia Sagrada. Capítulo 18, livro de Josué, versos 8 ao 10. Vou aguardar que você abra na sua Bíblia o livro de Josué, capítulo 18, e vamos ler do versículo 8 ao 10, 8, 9 e 10. Livro de Josué. Todos encontraram, vou aguardar que todos tenham o texto aberto. Isso, a irmã Valéria está lá, dedão do irmão Fábio, dizendo positivo. Irmã Cássia já conseguiu abrir o texto? Maravilha, pastora Vera. Pastora Vera hoje está com equipamento, olha, do século 22. Então, pastora Vera não está hoje desconectada de nada. Parabéns, pastora. A tecnologia mandou um abraço para a senhora. Né? Alan também está com uma camiseta, nem parece que ele está na geladeira que está Massachusetts, porque com certeza a casa dele está bem aquecidinha. Por isso que ele está com essa camiseta que eu tô daqui a pouco, você já vai me ver de camiseta. Daqui a pouco não, só no verão do ano que vem, que você vai me ver de camiseta dando aula. Renato, já encontrou o texto, Renato? Vou fazer aquela recomendação, Renato, daquela Bíblia. Renato, parabéns, ó, arrebentaste. Arrebentaste. Eu vou negociar pontos contigo, só por causa dessa Bíblia. Irmã Verônica também, irmã Cristina, creio que também já está com o texto aberto. Vamos lá então. Josué capítulo 18, verso 8, 9 e 10. Então aqueles homens se levantaram e se foram. Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra e demarcai-a. Então voltai a mim, e eu os lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Faça um highlight na palavra Siló, ou em Siló. Vamos lá. Versículo 9. Assim foram aqueles homens e percorreram a terra e demarcaram em 7 partes, segundo as suas cidades, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. De novo, faça um highlight em cima da frase em Siló. Versículo 10. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu a terra entre os filhos de Israel, conforme as suas divisões. Não poderíamos começar tão bem a nossa aula de geografia bíblica sem usarmos esse texto, né? Esse texto que fala de uma localização geográfica muito, muito chamativa. Eu pergunto a vocês, Siló na Bíblia, vocês têm noção aonde estava essa localização de Siló na Bíblia? Vamos lá. Alguém tem ideia? Você não precisa saber obrigatoriamente. Alguém tem ideia? Siló. Estava onde? No norte, no sul, no oeste, no leste da Palestina, estava na beirada do Jordão, na beirada do mar Mediterrâneo, junto da península do Sinai, junto do mar da Galileia. Onde estava? Qual é a localização de Siló? Alguém tem ideia? Ninguém? Não? Ok. Para você ter uma ideia, a cidade ou a localização de Siló era um lugar que ficava a 16 quilômetros ao nordeste
de uma cidade muito conhecida na Bíblia, Betel. Já ouviram falar de Betel? Betel, aí você pega um mapinha. Quantos de vocês têm no final da sua Bíblia? Aí, vai lá no final da sua Bíblia, você vai encontrar provavelmente um conjunto de mapas, né? Não sei se na sua Bíblia tem. Algumas Bíblias têm, outras Bíblias não têm. Dê uma olhadinha lá se na sua Bíblia tem algum conjunto de mapas bíblicos. Se você encontrar, me avise. Isso, irmã Verônica tem, pastora Vera, maravilha, irmão Fábio. Não sei se a irmã Cássia encontrou, Renato, tá lá, excelente, irmã Cristina. Irmã Cristina está ligada, ela está em 440 volts, está conectada. Perfeito. Alguém não conseguiu encontrar um mapa? Ninguém? Todos conseguiram? Aí você pega o mapa de Canaã. Procure se você tem aí Canaã. Canaã. E aí você vai encontrar a cidade de Betel. Tente encontrar aí a cidade de Betel. Betel. Quem conseguir, me avisa. Isso. Uma Verônica já encontrou. Alguém mais encontrou a cidade de Betel no mapinha? Você tem que procurar Canaã, tá? Tem o título Canaã. No momento que você encontrar um mapa mostrando Canaã, localize Betel. Alguém mais encontrou? Só a irmã Verônica. Parece que nós estamos buscando um anelzinho no meio do palheiro. Milho no meio do palheiro. Não encontraram ainda. Perfeito, o Alan encontrou lá. O Alan com os olhos dele, raio-x do super-homem, o Alan tem que encontrar. Se o Alan não encontrar, meu Deus, aí o negócio tá feio. Além do Alan, irmã Verônica, alguém já encontrou? Mais? A cidade de Betel? Ainda não. Renato, irmã Cristina, irmão Fábio, irmã Valéria, pastora Vera, ainda não encontraram? Mas vocês têm um mapa de Canaã, isso aí eu tenho certeza. Que nas Bíblias básicas tem que ter. Não encontrou, irmã? Então, o seu mapa, irmã Cássia, deve ter ainda um pouco a desejar. Que geralmente nos mapas, no finalzinho, encontrados na Bíblia, você encontra Jerusalém, Betel, Jericó, ok? Então, perfeito. Então, só para você saber que a cidade de Siló, ela estava a 16 quilômetros ao norte de Betel. É uma das localidades muito mencionadas no Antigo Testamento. Por que eu estou dando essa introdução? Para você saber que nem todos têm facilidade de localizarem sítios geográficos e entenderem o porquê da importância deles no contexto da geografia. Voltando à nossa apostila, vamos então descobrir o que é a geografia. A palavra geografia, ela vem de duas palavrinhas gregas, está aí na apostila. Do grego gel, gel quer dizer terra, e grafia, descrição, tratado, estudo. Então, geografia é a ciência que estuda a Terra na sua forma, ou seja, estuda os acidentes geográficos, o clima. Também é a ciência que estuda as relações entre sociedade e a natureza, ou seja, as populações, as divisões políticas, etc. A geografia se serve do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Presta atenção. O espaço geográfico mostra as múltiplas formas e os diversos processos que ocorrem na superfície da Terra num certo determinado período de tempo. É onde tudo acontece. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica, bem simples. A maioria de vocês moram nos Estados Unidos. Concordamos juntos com isso? A maioria de nós aqui residimos nos Estados Unidos da América. Ok. Os Estados Unidos da América faz parte de um continente. O planeta Terra é dividido em 5 continentes. Alguns ensinam 4, mas o planeta Terra ele é dividido em 5 continentes. Quais seriam esses 5 continentes e em qual continente se localiza os Estados Unidos da América? Vamos lá. Qualquer um pode abrir o áudio e me dar essa resposta. Entenderam a minha pergunta? Nós estamos nos Estados Unidos da América. Ok.
Então, sabemos que o planeta Terra é constituído por 5 continentes. Aonde, em qual continente desses 5, quais são os 5 continentes, e em qual continente se encontram os Estados Unidos da América? Vamos lá. Já estou dando uma dica violenta. Não sei se alguém está conseguindo pescar minha dica. Pode abrir o áudio e dar a resposta. Quantos continentes e Deixa eu quais ver se são eu eles? lembro. América. Nós estamos na América do Norte. Estamos na América do Norte. Irmã Cristina continua. Então, estamos na América do Norte. Quais são os 4 outros continentes? Os continentes. Tem a Ásia, a África, a Antártida, o Polo Norte e a Oceania. Não é? Ok. Esquecemos de um. Acho que a Oceania não conta. Esquecemos de algum. Europa. Não, está correto. Só a irmã Cristina esqueceu de um detalhe. Os continentes são América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, Ásia, e os geógrafos estão incluindo quem? A Oceania. Então, primitivamente, lá no passado, antes do século XIX, eram 5. Aí foi agregado um, que é, na verdade, a Oceania. Quando você estuda os livros de geografia bíblica aqui nos Estados Unidos, cria-se uma polêmica. Por quê? Porque nos Estados Unidos... África. Os Estados Unidos seriam 7, tecnicamente. Mas os Estados Unidos, eles só dizem América. Para a América do Norte, você pega um livro de geografia bíblico impresso aqui nos Estados Unidos. Aí você vai ver América. Não divide a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Isso é incorreto, porque existe a América do Norte, Canadá, México e Estados Unidos. A América Central, que são em torno de 10 países. A América do Sul são em torno de 11 países. Aí temos a Europa, África e Oceania. Então, tecnicamente, eram 5, mas, na verdade, são um total de 7 continentes. E os Estados Unidos está dentro da América do Norte. Qual o estado que a maioria de vocês vivem? Eu já sei, eu já vou responder para vocês. Massachusetts, outros Connecticut, eu e a irmã Cássia, Flórida, nossa irmã Verônica, República Federativa do Brasil, América do Sul. Por que eu estou ressaltando isso? Que é importante nós sabermos o espaço físico do planeta Terra que nos encontramos, o espaço físico do planeta Terra aonde estamos vivendo e aonde transcorre a nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma enorme dificuldade, enorme, não é pouquinho não, em entender qual o espaço geográfico, físico, que se desenrolaram os eventos ou os acontecimentos bíblicos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus estabeleceu o Jardim do Éden, preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Quando Deus estabeleceu o Jardim do Éden, em que lugar do planeta Terra Deus colocou o Jardim do Éden? Vamos começar pelo continente. Em qual continente você acha, você imagina, quando você lê a Bíblia, que Deus estabeleceu o Jardim do Éden? Na América do Norte? Na América Central? Na América do Sul? Na Europa? Na África? Na Ásia ou na Oceania? Vamos lá. Eu quero ouvir dois ou três de vocês. Alguém já leu Gênesis capítulo 1, capítulo 2? Ali está o estabelecimento do Jardim do Éden, ok? Na visão de vocês, quando vocês estão lendo Gênesis 2, vocês imaginam aonde? Em qual continente que o Jardim do Éden foi estabelecido? Entenderam a minha pergunta? Vamos lá. Isso aqui é só a introdução. É só para esquentar os motores. Acredito que na África. África, ok. Para mim está entre Ásia e África. Ásia e África. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém mais quer petiscar? Ásia e África, África. Ninguém mais? Ninguém tem opinião que estaria talvez na Europa, ou na Oceania, ou na América do Sul, quem sabe? Talvez Europa. Talvez Europa. Já ouvi um aluno dizer que estava no Brasil,
Interessante, né? Tem uma aluna que diz, pastor, não. sem dúvida nenhuma, o Éden estava no Brasil, na América do Sul. E estava onde? Estava no Ceará, tá certo. Ok. Em Eu fui Natal. dar uma pescadinha aqui. Vou dar Tá uma falando na Banda do Oriente, banda do Oriente. De qual Oriente, né? Porque aí temos que seja entender. na Ásia. Ah, a irmã Cristina já pescou e pescou bonito. O Jardim do Éden foi estabelecido no continente asiático, tá? Especificamente, a Bíblia fala aonde? Vamos lá no livro de Gênesis? Isso é só... Pastor, eu tava lendo outro dia, eles acham que estava bem ali perto de Ur. Corretíssimo. Exatamente. Corretíssimo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Se você puder anotar, isso aqui é importantíssimo. Você acredita? Tem pastor que se diz doutor em teologia e não sabe aonde se localiza geograficamente o Jardim do Éden. Eu fiquei de boca aberta há 2 meses atrás assistindo ao vivo pelo YouTube um pastor, doutor, muito conhecido, não vou dizer quem ele é, por uma questão de muito respeito e ética. E dizia, o Jardim do Éden, meus irmãos, estava na península de Yucatán, no México. Eu falei, eu acho que ele não leu a Bíblia. Como é que ele pode afirmar que o Jardim do Éden estava no México? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Muita atenção no versículo 10. Saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. Quando a Bíblia fala de 4 braços, entenda, a linguagem bíblica está falando de 4 afluentes. Porque a Bíblia não vai usar uma linguagem técnica, me estão entendendo? A Bíblia vai usar uma linguagem bem simples para descrever a geografia, certo? Se fosse usar o termo técnico, não diria braços, diria afluentes, porque está se tratando de um rio ou de rios. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? No que se trata rio ou rios, se trata de afluente. O que é um afluente? É uma extensão de um rio grande, como, por exemplo, o Amazonas. Tem vários afluentes. O rio Nilo tem vários afluentes. E assim por diante. Vamos lá, então. Vamos continuar a leitura do texto. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Versículo 12. O ouro desta terra é bom, e ali há bidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion. Muita atenção, olha que interessante isso. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Aí nós vamos lá de novo, versículo 14. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Anotou aí? Gênesis capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Então a Bíblia aqui já está dizendo exatamente onde se encontrava o Jardim do Éden. Primeiro, detectamos que está na Ásia. Segundo, o Jardim do Éden estava cercado por 4 afluentes. Interessante que desses 4 afluentes, 2 não existem nos dias de hoje, porque eles desapareceram por efeito de erosão, por efeito de algum fenômeno, né? Porque vocês vão de entender que certos rios desaparecem com o passar do tempo, sofrem enxurradas, enchentes, aí eles são submergidos por outros rios, ou sofrem um período muito grande de seca, fazendo-os desaparecer. Então, pela geografia atual, desses 4 afluentes, 2 não existem. Vamos entender quem são esses 2. Aí temos aqui o versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Então, o Pison não existe mais. Interessante isso. Versículo 13. O nome do segundo rio é Gion. Então, esse rio já não existe mais. Agora, olha que interessante. Este é o que rodeia a terra de Cush. Então, quer dizer que este rio era tão grande que ele rodeava a terra de Cush. E o que é Cush na Bíblia?
Cush na Bíblia é a Etiópia. Olha que interessante. Então, Cush na Bíblia é o antigo nome para a Etiópia. Agora, o 14 aí nos mostra os 2 rios que existem nos dias de hoje. E o nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. Aí você vai lá no mapinha, depois com o tempo, e você vai descobrir que o rio Tigre e o Eufrates caminham assim, ó, lado a lado, paralelo, lado a lado. E você vai descobrir que eles estão aonde? No país do atual Iraque. Interessantíssimo. Tanto o rio Tigre como o Eufrates são rios muito extensos. No meio deles tem uma região de terra que é chamada de Mesopotâmia. Meso, no grego, quer dizer entre. Pótamos, rio. Então, Mesopótamos, região entre rios. Mesopotâmia, região entre rios. Então, aqui já temos a característica exata da onde se localizava o Jardim do Éden. O irmão Renato não foi de nada equivocado, né? Acima da região de Ur. Quando você vai lá no mapa, sobe a região de Ur e abre-se, né, o caudal dos 2 rios. Ele é assim, ó, no formato de um V. Aí ele toma esse desenho e ficam praticamente lado a lado. E o que está no meio é uma porção de terra que a geografia chama de Mesopotâmia. Procura não se esquecer disso, isso aqui é muito importante. Mas vamos lá. Então já sabemos que o Jardim do Éden foi plantado na região entre 2 rios, Tigre e Eufrates, que nos dias de hoje é o país do Iraque. Voltando à apostila. A geografia não se resume em descrever a superfície da Terra, mas principalmente em avaliar as transformações que ocorrem no espaço geográfico através do produto histórico da atividade humana. Preste muita atenção aqui, olhando a sua apostila. A geografia divide-se em diversas disciplinas: geografia humana, geografia econômica, geografia física, geografia política, geografia histórica e a geografia do mundo bíblico. Então, são 6 tipos de geografia, e o nosso estudo está voltado para qual? Para a geografia do mundo bíblico. Ainda que, volta e meia, vamos falar um pouco da geografia humana. Volta e meia, somos obrigados a falar da geografia econômica. Volta e meia, somos obrigados a falar da geografia física, como da política e histórica, porque elas estão dentro, compreende, de um pacote. Esse pacote ele é muito importante para nós entendermos a geografia do mundo bíblico. Por causa disso, vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Mas lembrando que o foco, o objeto principal do nosso estudo será a geografia do mundo bíblico. Vamos à geografia humana? A geografia humana estuda os agrupamentos humanos em suas relações com a Terra, como repartem um espaço, como se adaptam às condições naturais, como se organizam para explorar os recursos provenientes da natureza. Nós sabemos que hoje existe uma enorme polêmica com respeito da preservação do meio ambiente, né? As queimadas na Amazônia, o problema da poluição nos mares, o problema do desmatamento em vários outros países, tudo isso faz parte das situações que envolvem a geografia humana, não é? A seca em algumas hidroelétricas espalhadas pelo planeta Terra. Não sei se vocês estão sabendo, o Brasil já há alguns meses está vivendo a maior crise hídrica de todos os tempos. Creio que a irmã Verônica, que está ali no Brasil, está presenciando isso, né? Não sei se está aí no Espírito Santo tendo racionamento de água, mas em vários estados do Brasil, né, está tendo sérios racionamentos de água, porque há uma crise hídrica que estão esgotando os recursos básicos, né, de fornecimento de água dentro do Brasil. Então, tudo isso envolve
o pacote da geografia humana. Temos a geografia econômica, lendo lá na nossa apostila, ela estuda os recursos econômicos de origem vegetal, animal e mineral presentes nas diversas regiões da Terra e suas formas de exploração. Quando nós estudamos a geografia econômica, por exemplo, nós descobrimos que Brasil e Argentina são os países da América do Sul que detêm os maiores gados do mundo, né? O gado de corte, como o gado leiteiro. Quando nós estudamos o Peru, nós vamos descobrir que o Peru é diferente, né? Um país coberto por um grupo de montanhas chamada Cordilheira dos Andes, e ali você vai encontrar muitas ovelhas, cabras, né, e porcos. Então, cada país, dentro da sua geografia física, vai apresentar um aspecto diferenciado na sua economia, como a Inglaterra e a Irlanda, né? Eles têm muitos campos verdes e tivemos uma rápida interrupção. Desculpe, tivemos uma rápida interrupção na nossa conexão, mas nós voltamos. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Perfeito. Às vezes o Zoom dá esse pequenino corte. Como eu estava falando da geografia econômica, dependendo da região do planeta, aquela geografia local vai determinar a geografia econômica. A geografia física estuda os aspectos físicos das diversas regiões da Terra, o que inclui o estudo do relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da flora. Exemplo, Massachusetts, Connecticut, chamado Nova Inglaterra. No inverno é frio, neve, tem urso, tem raccoon, né? Já que na Flórida, calor, chuvas pesadas no verão. Aqui você encontra lagartixa. Eu não via lagartixa há muito tempo. Gente, pensa um negócio de doido. Abre a porta da minha garagem, pula 3, 4, 5 daquelas pequenininhas, né? Assim, tá? Encontrei no fundo aqui da minha arruela, né, uma iguana desse tamanho, com uma língua. Eu pensei, será que é feita de borracha? Deve ser um brinquedo de alguma criança. Há muito tempo eu não via isso, eu me aproximei, negócio desse tamanho, parece uma miniatura de um dinossauro. Eu falei, rapaz! A irmã Cássia disse que é as maiores, grandonas. Estou doidão para ver uma. Tem um lago aqui no fundo do meu condomínio que dizem que quando chove muito, os crocodilos saem para fora. Estou louquinho para ter um encontro com um crocodilo. Minha esposa está se pelando de medo. Eu falei, não tem problema. Do momento que eu não provoque o crocodilo, eu quero mais é ver essa fauna diferenciada, né, que a Flórida apresenta, né? Tem regiões de montanhas em todos os Estados Unidos, aliás, em parte dos Estados Unidos você vai ver montanhas, outras regiões somente planícies, assim, só, por exemplo, no Espírito Santo, onde mora a nossa irmã Verônica, pelo que eu já conheci um pouquinho, ali tem algumas pequenas colinas, né? Não montanhas altas, mas umas pequenas colinas. Já outras regiões do Brasil é só planície, outras vales, e assim varia, né, de acordo com a cidade, com a região, com o estado ou com a província. É isso que estuda a geografia física. A geografia política estuda a influência da geografia dentro da política, da relação entre o poder de um país e a sua geografia física humana, bem como o estudo do reparto político da Terra. Por exemplo, aqui se diz Estados Unidos da América. Mas sabe a conclusão que eu cheguei? De unidos não tem nada, é só no nome, porque cada estado aqui tem a sua própria Constituição, tem as suas próprias leis, embora tenham as leis de cunho federal que servem para todos os 50 estados, mas aqui os estados são muito independentes. Não é como na República Federativa do Brasil. Oh, que interessante, né? No Brasil, sim. Ali eu posso dizer que é tudo unido, porque é tudo federativo. Então, as leis que correm num estado, correm em outro estado. Na Europa, nós vamos encontrar algumas monarquias, né? Onde tem reis, como Inglaterra, como Espanha, Holanda, Bélgica, Suécia, mas são monarquias constitucionais ou constitucionalistas, né? Tem um parlamento, tem um primeiro-ministro, e o rei ou a rainha é simplesmente um chefe de governo, aliás, um chefe de Estado. E o chefe de governo, na verdade, ou é o parlamento, na pessoa
do primeiro-ministro, é o que estuda a geografia política. Tem a geografia histórica, que reconstrói os aspectos humanos e econômicos, físicos e políticos de uma dada região do passado. É aqui que entra, irmãos, preste atenção, a geografia bíblica, que se dedica a estudar as diversas regiões que serviam de palco para os acontecimentos narrados nos livros da Bíblia. E tem a geografia do mundo bíblico. Netta Capmany, no seu livro Geografia Histórica do Mundo Bíblico, define: a geografia bíblica ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Por isso, a geografia bíblica é uma cadeira muito importante, pois auxiliam a todos que querem conhecer melhor o texto bíblico, através de esclarecimentos quanto aos grupos humanos, as características físicas, os recursos econômicos e as transformações políticas das diversas regiões citadas na Bíblia, sem contar que ela nos permite localizar e situar os relatos bíblicos no espaço em que estes ocorreram, auxiliando-nos na reconstrução dos eventos. Por exemplo, a conquista de Canaã pelos israelitas, as características culturais e a localização dos diversos povos que habitavam as diferentes regiões da Palestina no momento da chegada dos hebreus, os variados acidentes físicos que dificultavam os deslocamentos, etc. Virando a página, eu já daqui a pouquinho vou abrir um slide para vocês. O mundo bíblico. Desde a antiguidade, a saber sobre o lugar e a sua posição na superfície terrestre, sempre foi fonte de conhecimento e poder. Heródoto, anote bem esse nome aí, Heródoto, considerado o pai da geografia e da história, disse que o Egito era uma dádiva do rio Nilo, para mostrar a fertilidade da terra com as cheias periódicas que depositavam matéria orgânica em suas margens. Heródoto, quando descreveu a Batalha de Maratona entre atenienses e persas, demonstrou como o conhecimento preciso do terreno permitiu que os gregos derrotassem o exército persa, mais numeroso, infligindo mais de 6.000 baixas ao inimigo, enquanto os soldados de Atenas teriam perdido pelo menos 200 homens. Por isso, a região que denominamos mundo bíblico situa-se hoje nas regiões conhecidas como Oriente Médio e Mediterrâneas. As áreas limites do mundo bíblico, vou daqui a pouquinho mostrar para vocês no mapa, são a Península Ibérica ao ocidente, o atual Iraque a oriente. Os países que são encontrados hoje nestas regiões são Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, os diversos países balcânicos, Turquia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita e vários Emirados Árabes. Agora aqui, muita atenção. Principais áreas do mundo bíblico. Já falamos uma delas, Mesopotâmia. Meso entre Potamos, rio. Região marcada pela presença de 2 grandes rios que fertilizavam a região para a agricultura, o Tigre e Eufrates. Nesta área surgiram grandes e poderosos impérios, o Sumério, o Acádio, o Babilônico e o Persa. Península Arábica, extensa península formada por poucas áreas férteis e muitos desertos. Ali se desenvolveu um importante reino, o de Sabá. Quem já ouviu falar da rainha de Sabá? Rainha de Sabá. Sabá também era um antigo nome da Etiópia. Então a Etiópia teve 2 nomes antigos, Cush e Sabá. Sabá é o mais antigo, depois vem Cush. Então isso quer dizer que Salomão, das 1000 mulheres que ele chegou a ter, uma delas foi a rainha de Sabá, ou seja, uma rainha da antiga Etiópia. Egito situa-se no nordeste do continente africano. Como a Mesopotâmia, tem sua fertilidade graças ao rio Nilo, que atravessa a toda a região. E nessa região se organizou um grande império, o Império Egípcio ou Egito. Vamos lá. Eu sei que nós estamos começando a matéria de geografia bíblica, mas não custa nada
perguntar aqui aos alunos, de repente você sabe. Se você sabe, então eu, já para começar, eu daria 75 pontinhos. Se você me disser na Bíblia qual é o nome mais antigo que o Egito teve, sem Dr. Google, pelo Dr. Google é muito fácil. Mas eu tenho certeza que você já leu na Bíblia o nome mais antigo do Egito. E a Bíblia fala o nome mais antigo. Já vou te dar uma dica. Está lá no livro de Gênesis. Está lá no livro de Gênesis. Eu tenho certeza que você já leu. Só que passou por cima e não se lembra. Gente, eu queria dar 75 só para alegar o coração de vocês para começar essa aula de geografia bíblica. É o Baixo e Alto Egito, professor? Não, aí seria a divisão geográfica. Eu quero saber o antigo nome do Egito que a Bíblia chama. Abra lá em Gênesis capítulo 10, versículo 6. Gênesis capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Anote aí. Gênesis capítulo 10, versículo 6. Agora anote também Gênesis 10, 13. Misraim girou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim. Que isso, pastor? Que isso tem a ver com o Egito? Vá lá em Gênesis capítulo 50, versículo 11. Gênesis capítulo 50, versículo 11. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atad, disseram: grande é o pranto destes dos egípcios. Por isso chamou aquele lugar de Misraim, que está além do Jordão. Anotou aí? Então, o antigo nome do Egito, bem antigo, lá atrás, bem lá atrás, antes mesmo de Moisés retirar os egípcios do cativeiro, chamava-se Misraim. Anote aí, Misraim. Esse é o nome mais antigo do Egito, relatado na Bíblia, e a base é Gênesis, capítulo 50, versículo 11. Eu mencionei os outros versículos porque Misraim foi filho de Cão. Né? Cão gerou vários filhos, dentre eles Misraim, e Misraim foi o que, migrando para essa parte da África, deu a origem à nação egípcia. Tá? Então, o nome Egito, ele ganha lá no futuro, mais à frente na história. Mas o nome mais remoto, o nome mais antigo do Egito na Bíblia, chama-se Misraim. Anotou? Isso aqui é importante, porque lá na frente a gente vai voltar a falar de novo. Canaã, região estratégica por seu caráter de passagem, voltando à apostila, entre as diversas regiões do mundo bíblico, reunia a Síria e a Palestina. Nesta área se estabeleceram diversos povos, como os filisteus, os fenícios e os próprios hebreus. Alguém tem uma ideia? Não é obrigado, estamos estudando, né? Mas alguém tem uma ideia onde hoje se localiza a região que habitavam os filisteus? Alguém tem uma ideia? Alguém já leu? Alguém já viu por curiosidade? Hoje, no mapa atual do planeta Terra, corresponderia a que região? Onde habitavam? Palestina, mas exatamente aonde? Perfeito, irmã Cássia já pegou bem. Palestina, mas em que parte da Palestina? A Palestina é muito grande. Tem uma parte específica da Palestina que é certinho
a mesma área territorial onde estava a Filistia. Alguém imagina? Alguém tem ideia? Não? Anote aí. A antiga Filistia, hoje, é exatamente, como a irmã Cássia falou, é dentro da Palestina, mas numa região chamada Faixa de Gaza. Quem já ouviu falar da Faixa de Gaza? Faixa de Gaza. Vai lá no mapa e você vai descobrir que a Faixa de Gaza, hoje, no passado, era Filistia. Muito interessante, Filistia. Então, anote aí que você não vai conseguir se perder depois que você localize. Agora, anota aí uma coisa que você vai também aprender. A região de Canaã era aquela região que Josué tomou posse por ordem de Deus na conquista da chamada Terra Prometida. Então, Canaã, o que ela é? É o território da Terra Prometida, prometido por Deus aos israelitas. No Novo Testamento, a terra de Canaã toma o nome de Palestina. Aí você vê no mapa, Antigo Testamento, Canaã, Novo Testamento, Palestina. Ou seja, geograficamente, são quase a mesma coisa. A única diferença é que, quando nos referimos a Canaã, entra também a Síria. A Síria, tá? Então, Canaã, no Antigo Testamento, envolvia a região da Síria e da Palestina, enquanto no Novo Testamento, somente aquela região da Palestina que vai lá de Israel até a parte sul, entrando na Península do Sinai. Temos a Europa, página 2, 3 ainda. Local de importantes impérios, por exemplo, o Macedônico, também conhecido como Império de Alexandre, que reuniu a Grécia, a Macedônia, o Oriente Médio, e o Romano, que a partir da cidade de Roma, situada na atual Itália, unificou as regiões mediterrâneas da Europa Ocidental e Orientais, o norte da África e o Oriente Médio. A Europa possui uma grande diversidade geográfica e cultural. Ela está presente na Bíblia de forma efetiva nos livros do Novo Testamento. Então, o palco dos acontecimentos do Novo Testamento girou em 3 continentes. Olha que interessante. Europa, Ásia e África, predominantemente mais dentro do continente europeu. Vamos então passar agora alguns slides. Vamos lá. Isto. Todos estão vendo o slide? Todos estão vendo? Sim ou não? Todos estão vendo? Maravilha. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. O conceito de geografia bíblica é a parte da geografia geral que estuda as terras e os povos bíblicos e conduz à história bíblica. Deus permitiu a inserção de grandes volumes dessa matéria na Bíblia. Um exame, mesmo superficial, mostrará que a cada passo, a Bíblia menciona terras, povos, montes, cidades, vales, rios, mares e fenômenos físicos da natureza. O ensino da Bíblia torna-se objetivo de fácil comunicação, quando podemos apontar, mostrar e descrever os locais onde os fatos se desenrolaram. Exemplo, Lucas 10:30. Preste atenção. O que diz lá em Lucas 10:30? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ok, vou voltar lá. Quem entendeu o texto, presta atenção. Lucas 10:30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. O que você entende desse texto dentro da geografia bíblica? Alguém pode abrir o áudio e dizer o que você imagina, o que você pensa. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Como se explica isso na geografia bíblica? Vamos lá. Eu entendo que Jerusalém tá numa superfície mais elevada e Jericó numa mais baixa. Exato. Isso é uma observação fantástica. Aí, quando você estuda, você vai descobrir que Jerusalém está a 607 metros acima do nível do mar. Olha que interessante. 607 metros acima do nível do mar, e Jericó está
a 240 abaixo do nível do mar. Então, aquele homem teve uma descida de quase 900 metros. Olha que loucura! 607 para 240, quase chegou a 900. Então, foi uma descida íngreme, uma descida super difícil. Não era como nos dias de hoje, né, que haviam facilidades de você... Existem facilidades, né, de você descer de uma região muito alta para uma região muito baixa. Faça uma ideia como foi difícil para aquele homem descer uma distância, né, baseada nesta altura, 607 para 240 metros. Vamos então voltar lá. Muito bem. Aqui você está vendo um mapa da Palestina. Está vendo aqui? Esse é o mapa da Palestina. Inclui Samaria, Judéia, Pérea. Esse filete aqui fininho é o Rio Jordão. Presta atenção, o Rio Jordão, ele está ladeado pelo Mar da Galileia e pelo Mar Morto. O Rio Jordão nasce ao pé do Monte Hermon, lá em cima no Líbano. Então ele corre toda essa extensão, entra no Mar da Galileia, depois vaza de novo, corre um vale chamado Vale do Jordão, entra numa região desértica, caindo e desembocando no Mar Morto. Aqui está uma figura, uma ilustração de uma parte do Rio Jordão. Alguém imagina o que significa? Alguém já leu o significado da palavra Jordão? Ninguém já leu? Ninguém nunca leu, nunca ouviu uma pregação sobre o nome Jordão? Anote aí, Jordão significa o que desce com curvas. Tá aqui, ó, o Rio Jordão é um rio que desce. Ele nasce em 1.260 metros de altura, ao pé do Monte Hermon, fronteira com o Líbano. Na medida que ele vai descendo, ele vai descendo com curvas, até cair dentro do Mar Morto, 390 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, nasce lá em cima e termina dentro de uma depressão, que é a maior depressão do planeta Terra. O Rio Jordão tem áreas férteis, como essa aqui que você está vendo, que é lá bem antes do Mar da Galileia, como tem áreas desérticas, né? Que foi exatamente aonde Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista. E mais ou menos onde estou passando aqui o mouse, né? Nessa área aqui, que é uma área altamente desértica, que Jesus provavelmente foi batizado no Rio Jordão. É de muita importância o estudo da geografia bíblica, bem como meio de auxiliar no estudo de compreensão da Bíblia. Mensagens e fatos descritos na Bíblia, tidos como obscuros, tornam-se claros quando estudados à luz da geografia bíblica. Deus permitiu a inserção de grande volume dessa matéria na Bíblia. Um exame mesmo superficial mostrará que a cada passo a Bíblia menciona terras, povos, montes, cidades, vales, rios, mares e fenômenos físicos da natureza. A geografia é o palco terreno e humano da revelação divina. Ela que, juntamente com a cronologia, situa a mensagem no tempo e no espaço, quando for o caso. Número 2, a geografia bíblica dá cor ao relato sagrado, ao localizar, situar e fixar e documentá-los. Através dela, os acontecimentos históricos tornam-se vívidos e as profecias mais expressivas. O ensino da Bíblia torna-se objetivo de fácil comunicação quando podemos apontar, mostrar e descrever os locais onde os fatos se desenrolaram. Exemplo, como já falamos, Lucas 10:30, descia um homem de Jerusalém para Jericó. As nações vêm de Deus. Logo, o estudo deste assunto, à luz da Bíblia, é rico sobre todos os pontos de vista. Vamos ler Atos 32:8. Atos dos Apóstolos. Perdão, Atos não, Deuteronômio, desculpe. Deuteronômio, não Atos, Deuteronômio, mil perdões. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, perdão. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, diz assim:
Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Esse é o texto de Deuteronômio 32:8. Agora sim, Atos 17:26. Atos 17:26. De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Olha que interessante, né? Deus tem interesse em falar e ensinar às nações. Inumeráveis personagens tomam vida quando estudados à luz da geografia bíblica. Por exemplo, quando estudamos as peregrinações de Abraão, Jacó, Moisés e o Êxodo, Davi, Paulo, sem falar de Jesus. Aqui um exemplo, preste atenção nesse texto. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei Edom, a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós habitamos muito tempo, como os egípcios nos maltrataram, a nós, nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Outro texto, deixa-nos passar pela tua terra, não a faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e meu gado bebemos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao seu encontro, com muita gente e com a mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então, é importante entendermos Edom. Edom, essa é a passagem de Edom, atual cidade de Petra. Para você ter uma ideia, anote aí. Edom, hoje é a atual Jordânia. É a atual Jordânia. Isso é muito importante para o aluno que lê a palavra de Deus, para ele identificar, né, os pontos da geografia. Vamos entender isso aqui, a dispersão das raças após o dilúvio. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vou repetir, Sem, Cão e Jafé. Algumas traduções em língua portuguesa trazem cão, como fosse cachorro, C-A-O. Mas o nome correto é Cam, C-A-M, Cam. O inglês e o hebraico pronunciam-se ham, como fosse presunto, né? No inglês, ham é presunto, então tem quase a mesma grafia, a mesma pronúncia. Mas temos Shem, Ham e Jafet, sem Cão e Jafé. Agora, veja bem, segundo Gênesis, capítulo 10, verso 2 a 5, Jafé teve 7 filhos. Cão, de acordo com Gênesis 10, 6 a 20, teve 4. E Sem, de acordo com Gênesis 10, 21 a 31, teve 5 filhos. Os filhos de Jafé foram os fundadores do continente europeu e da Ásia. Então, eles povoaram a Europa e a Ásia. Os filhos de Cão povoaram o sudeste da Ásia, Canaã e África. Já os semitas, os filhos de Sem, os 5 filhos, povoaram o Oriente Médio, por isso que eles são chamados de semitas. Sem povoou, então, o sudeste da Ásia, Cão povoou a África, Canaã povoou a Península Arábica e Jafé povoou Europa e parte da Ásia. Muito bem. Deixa eu fazer aqui umas perguntinhas básicas. Alguém se lembra qual o local
aonde a arca de Noé repousou? A Bíblia fala. Começa lendo lá em Gênesis capítulo 7, capítulo No 8. Ararat, né? Ararat, excelente. A memória da nossa irmã brasileira tá, ó, nota 80. Daqui a pouco mais 20 fica 100. Ararat. Aonde você imagina que está o Ararat nos dias de hoje? Está na França? Está na Itália? Está no Egito? Na Arábia Saudita? Alguém tem ideia da localização atual do Ararat? Na verdade, sempre foi aonde está. Mas alguém tem ideia aonde está o Ararat? Vamos lá. Não tenho ideia. Ninguém tem ideia. No norte da Turquia. No norte da Turquia. No norte da Turquia. Vou mostrar a vocês. Vá lá na apostila, na página 5. Vai lá na página 5 da apostila. Está vendo lá? O círculo vermelhinho? Na verdade, não no norte, no leste da Turquia. Quem já encontrou? Página 5. Você vai encontrar Anatólia. Anatólia é um antigo nome da Turquia, tá? Ou também a Turquia também ela é conhecida como Anatólia. Lá no cantinho, você vai encontrar o Monte Ararat, né? O Monte Ararat está na divisa da Armênia e do Azerbaijão, tá? Eu já estive lá uma vez, é fantástico a região. Fantástico, está sempre coberta de neve. E segundo vários cientistas e arqueologistas, a proa da Arca de Noé está lá, conservada até hoje, porque ela já foi fotografada via satélite. E devido à neve, são neves eternas, né? São mais de 5.000 metros de altitude, foi fotografada a proa, né? E com certeza, segundo alguns arqueólogos, embora nunca ninguém... as autoridades turcas não permitiram ninguém subir lá, mas pelas fotos de satélite, a 90% que esta proa deste barco, segundo a descrição da Bíblia Sagrada, teria sido realmente, ou está definitivamente, que seria a proa da Arca da Aliança. Vamos entrar na página 4 da nossa apostila. Página 4. Deixa eu fazer outra perguntinha. Abraão. Isso aqui é só para esquentar a primeira aula de geografia bíblica, né? Já que esses aspectos são muito importantes serem estudados. Qual a cidade de procedência? Qual é a cidade de origem de Abraão? Alguém se lembra? Da Mesopotâmia. Qual é o nome da cidade, segundo a Bíblia? Do Caldeus. Ur dos Caldeus. Abraão se chamava sempre Abraão ou não? Ou teve outro nome? Abrão. Abrão. Então anote aí. O primeiro nome que ele teve foi Abrão. Depois o segundo, Abraão. Alguém se lembra o significado do nome Abrão e do nome Abraão? Tem um porquê. Abraão é pai de multidões, né? Isto, Abraão é pai de multidões. E Abrão? Abrão, acho que é... Ai, meu Deus, minha cabeça está funcionando hoje. Pai exaltado. Pai exaltado, pai das alturas. Sua cabeça tá boa, irmã Verônica. Tá, olha. Eu tô com sono, tá frio aqui, professor, e da tarde aqui, Deus me livre. Um cafezinho lhe ajudaria. Senão eu mando um cafezinho daqui para a senhora, entendeu? Mas vai chegar meio gelado, né? Para chegar aí, teria que ser teletransporte de Star Wars, Jornada nas Estrelas, né? Mas da próxima vez, pega aquele... A senhora costuma tomar café, chocolate quente? Sim. Então, mete um chocolate quente na próxima, que a senhora vai estar ligada com farol de... café, né? Ou chocolate quente. Minha esposa faz uma mistura meia doida. Ela pega café, chocolate, meu Deus, é vigília na certa. Se bem que eu tenho intolerância à lactose, eu evito café com leite. Então esquece. Então, mete o café mesmo, né?
Ou É. então o Monster, né, que é uma bebida energética que se usa muito nos Estados Unidos, né, que deixa a pessoa meio elétrica. Mas vamos lá na página 4. Página 4. Estamos vendo aqui, né, esse mapinha, estão vendo? Sul da Europa, Ásia Menor, Oriente Médio, Norte da África. Estão vendo aqui o mapinha? Estão vendo? Estão vendo o mapinha? Vocês podem me dizer aonde estaria Ur dos Caldeus neste mapinha? Aqui você não vai ver nada, mas você tem uma ideia aonde estaria Ur dos Caldeus? Uma ideia, não precisa dizer exatamente. Não? Ok. Vou mostrar para vocês, então. Eu acho que estaria alguma parte ali onde encosta ali o norte da África e o Oriente Médio, eu acho que estaria por ali. Tá. Ó, presta atenção aqui no mapinha. Ur dos Caldeus está exatamente aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui, tá vendo aqui? Exatamente aqui que se localizava Ur dos Caldeus. Nessa pontinha aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer com a minha caneta, uma maneira que você possa enxergar. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. De repente eu consigo. Não, não consigo. Não consigo. Mas, na verdade, ela estaria aqui, só para você ter uma localização. Estaria exatamente aqui, ó, nessa pontinha aqui. Se você puder anotar, né? Aqui, agora consegui fazer, tá? Ó, aqui estaria Ur dos Caldeus, exatamente aqui nessa pontinha. Quando você tiver a sua apostila, claro, ela física, aí você pode anotar sem nenhum problema. Por que eu estou dizendo Eu isso? já estou com a apostila física. Já está, claro, né? Não, tá, o irmão Fábio também já conseguiu imprimir pelo menos uma parte dela. Mas presta atenção. Se Abraão ou Abrão era de Ur dos Caldeus, então Abrão, qual era a nacionalidade de Abraão ou de Abrão? Ele era judeu ou não? Não, não era judeu. Não era judeu. Ele era Deu. caldeu. Quando os habitantes daquela região se transformam hebreus? Alguém se lembra? Quando exatamente? Nós estamos estudando. Quando se circuncida, né, professor? Não, hebreus. Sei que veio de Hebreus. Éber. Vem de Éber. Vem de Éber. Exatamente. Vem de Éber. Ó, a irmã Cássia vai ganhar um pontaço daqui a pouco. Vem de Éber. Se os hebreus vêm de Éber, então, historicamente, quando os hebreus nascem? Alguém se lembra? Meu Deus, é muito fácil se você está lendo a Bíblia e associar os fatos. Depois de Abraão e antes de Moisés. Exato. Agora vamos localizar. Ó, a irmã Cássia não tem jeito. A irmã Cássia hoje está na unção. Eu acho que o esposo dela orou com a imposição de mãos 2 vezes e está fluindo a Bíblia inteira na mente da irmã Cássia. Depois de Abraão e antes de Moisés. E aí tem um fato no meio que marca o nascimento dos hebreus como nação. Já estou dando a dica, gente, já estou dando a resposta. Ninguém está pegando no ar, não? Anote aí. Os hebreus passam a ser conhecidos por este nome a partir de Israel. Ah, tá. Quem foi Israel na Bíblia? Jacó. Jacó. Através de Jacó e seus 12 filhos. Aí se estabelece oficialmente a nação de Israel e, consequentemente, o termo hebreu passa a ter predominância. Isso é importante demais e procure não se esquecer com respeito a isto. Veja só como são coisinhas bem práticas, triviais que lemos na Bíblia, mas por alguma razão ou não nos lembramos, ou nos escapa, ou não sabemos. Ok, vamos avançar aqui na apostila. O mundo antigo também é chamado de mundo bíblico. Compreende todos os povos antigos na Bíblia que eram banhados pelo Mediterrâneo. Preste atenção. Quem de vocês
já leu na Bíblia a expressão grande mar? Alguém já leu na Bíblia essa expressão? Grande mar. Está lá no Antigo Testamento. Grande mar. Esse grande mar, então, na Bíblia, é o Mediterrâneo. E somados com aqueles que ficavam entre o Mediterrâneo. Mar Negro, que a Bíblia chama de Mar Auxino. Mar Cáspio, que a Bíblia chama de Setentrional. E o Golfo Pérsico, que a Bíblia chama de Mar Meridional. E o Mar Vermelho, a Bíblia não fala o outro nome do Mar Vermelho, mas os romanos chamavam de Mar Eritreu. Aí nós temos as coordenadas geográficas do Mediterrâneo, está vendo? Do Mar Negro, do Cáspio, do Golfo e do Mar Vermelho. Agora, isso aqui é importante. Observe que a descrição da Bíblia no Antigo Testamento e no Novo vai desde a Espanha, sendo o ponto mais ocidental das missões do apóstolo Paulo, até a Pérsia, fica no atual Irã, país mais oriental e mais setentrional da Ásia Menor que manteve relação com Israel. Da Pérsia ao sul do Mar Negro, banha a Turquia, cujo povo estava representado em Jerusalém no dia de Pentecoste, Atos 2:9, indo ao extremo sul da Arábia, onde ficava provavelmente Ofir. O mundo antigo se confunde com o mundo bíblico. Anote aí. Você está lendo e talvez não está conseguindo encaixar algumas coisas. O que quer dizer setentrional? Ao norte. Que é o oposto de meridional, que está ao sul. Então, anote aí. Setentrional, ao norte. Meridional, ao sul. Vamos, então, lá conhecer o mundo antigo, virando a página 5. Página 5. Vamos conhecer já algumas montanhas. Montanhas extra-palestínicas da história bíblica. O que quer dizer extra-palestínicas? Estão fora da Palestina, entende? Nós vamos estudar as montanhas que estão dentro da Palestina e as montanhas que estão fora da Palestina. Antes de nós entrarmos aqui, eu quero dar a alguém aqui 75 pontos. Na Bíblia, existe um vale. Ele é conhecido por 4 nomes diferentes. Na Bíblia, existe um vale. E eu quero saber qual é este vale e os seus 4 nomes diferentes. Se você acertar os 4 nomes, 75 para você. Vamos lá. É o único vale na Bíblia que é conhecido por 4 nomes diferentes. Gisrael, professor. É o Vale de Gisrael. Jezreel, maravilha. Ó, candidata aos 75 pontos. Eu quero agora os 3 outros nomes. Ah, não. Ah, sim. Ah, não, professor. Anão é aquele camarada de 1,20 m. Olha, gente, tá vendo isso aí, né? Já falei. Não, anão é o camarada de 1,20 m. Então, não é anão, não. Oh, meu Deus, até acordei mais. Acordou, viu? Sabia? Eu sei como provocar. Vale de Jezreel, corretíssimo. E os 3 outros nomes, vamos lá? Papai não sei não, os 3 outros pontos. Ninguém quer se arriscar a levar 75 pontos? Eu quero meus 75 pontos. Mas tem que ter os 4 nomes. Eu nunca ganhei esses pontos aí. Eu tenho que ter os 4 nomes, gente. Não. Pelo amor de Deus. Tem que se fazer jus. Ninguém quer arriscar? Não? Vamos lá, irmã Cássia, arrisque. Um deles é Armagedon? Isto, Jezreel e Armagedon. Só está pertinho dos 75 pontos. Me dá os outros 2 nomes. Pelo amor de Deus. Falta só 2. Megido. Megido, mais um. Isso! Eu não sei.
Ai, 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 não Horrível. acredito, não acredito, irmã Professor, eu Cássia. quero meus pontos mais a Cássia. Não, tem que ser completo, o pacote completo. Irmã Cássia, não acredito, irmã Cássia. Não, eu acho que eu vou ter que adiantar o meu café aí com a senhora. Vou pegar a minha esposa e vou levar um cafezão para deixar a senhora mais animada. Meu Deus. Gente, anota aí. Jezreel, Megido, Armagedon, Esdraelon. Não Uau! ia saber, não. Esdraelon. Esdra. Esdraelon. Então, Jezreel, Megido, Armagedon e Esdraelon. Uau! Ninguém leu isso na Bíblia? Sobre o Megido, sobre o Armagedon, sobre Jezreel, sobre Esdraelon. Vamos encontrar tudo isso na Bíblia. E existe um outro acidente geográfico na água, que teriam também 4 nomes. Alguém se lembra? Na É o água. Lago de Genezaré. E quais são os outros 3 nomes? Tiberíades. Tiberíades. Ai, professor, hoje eu estou cansada. Tenta. Já ganhei 50 pontos, tá? Não. É que tem que ser 4, é tudo ou nada. É o Lago de Genezaré, Tiberíades, Mar da Galileia. E o último. Ó, pegou a irmã Cássia, tá faltando o 4. Ah, Senhor. Ah, não lembro. Lago de Quinineret. E os nomes mais difíceis, professor. Então, eu quero pelo menos 50 pontos. É tudo ou nada. Pelo amor de Deus, olha, tá mal comigo hoje. É geografia bíblica. Nós precisamos identificar todos esses nomes para... Irmãos, eu já vi um pastor que conseguiu colocar Moisés, sabe aonde? No Ararat. Conseguiu pegar Abraão e jogar dentro do Nilo. Pegou o apóstolo Paulo e sabe onde colocou? Você não tem ideia. Jogou lá na barriga do peixe. Aonde? Em Nínive. Mas aonde diz isso na Bíblia? Que o peixe foi a Nínive. Então nós temos que ter esse cuidadinho. Está aqui, ó, o Ararat, página de número 5. O Monte Ararat é a montanha mais alta da Turquia moderna. Tem 2 picos. O Grande Ararat, o pico mais alto da Turquia e de todo o Planalto Armênio. Olha só que interessante. Depois disso, o maciço do Ararat tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro. A fronteira entre o Irã e a Turquia fica a leste do Baixo Ararat, o pico mais baixo do maciço do Ararat. Eu sei que são muitos detalhezinhos técnicos, mas não estou querendo exigir que você aprenda todos eles, mas que tenha a noção básica deles para vocês identificarem dentro da Bíblia, porque, do contrário, o aluno vai ter muita dificuldade quando lê, né, os textos da Bíblia. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Ó, o Monte Ararat, na tradição judaico-cristã, está associado com as montanhas do Ararat, onde, segundo o livro do Gênesis, a Arca de Noé estaria supostamente localizada. Também desempenha um papel significativo no nacionalismo e irredentismo armênio. Houve muitas guerras de cunho político nessa região ali da Turquia, envolvendo a Armênia e a Turquia, exatamente em torno do Ararat. Página 6, vira lá a página 6. Esse aqui é conhecido, Monte Sinai, ou o Monte Horebe. Qual a importância na Bíblia do Monte Sinai ou do Monte Horebe? Alguém se lembra? Monte Sinai e Monte Horebe. Dos 10 mandamentos? Nos 10 mandamentos, perfeito. Poxa, eu falei e o negócio estava aqui fechado. Estava fechado, não há problema. Qual outro monte na Bíblia, além do Sinai, que é o mais importante, qual outro monte na Bíblia que teve um destaque todo especial? Teve um monte na Bíblia, além do Sinai, que teve um destaque. E eu já digo a vocês, ele está ligado à pessoa do Senhor Jesus. É o Monte Tabor, da Transfiguração. Monte Tabor.
o Monte da Transfiguração. Cadê meus pontos, professor? Calma. A irmã que está acordando agora. Agora vai esquentar. Agora vai esquentar. Na nação de Israel, no Antigo Testamento, além do Monte Horebe ou do Monte Sinai, Israel passou um tempo dividido entre 2 montes. Alguém se lembra desses 2 montes lá no Antigo Testamento, onde Deus deu algumas orientações específicas? É o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Maravilha! 50 pontinhos para nossa irmã. Que né, Cássia? Erezim e Monte... Pelo amor de Deus, um ano é a primeira vez que eu ganho ponto aqui. Gerizim e Ebal. Tá anotando Eu aí? quero meus pontos na prova. Calma, 50 devagar. pontos já, hein? Então Já tudo 50, já tá. Ah, você está vendo aí o mapa onde está a localização do Monte Sinai? Ele está lá embaixo em vermelho, entre os golfos de Suez. O que é um golfo? Olha, dá uma olhadinha aqui no mapa. Deixa eu aumentar aqui o mapa para você ter a ideia. Ó, este aqui é o Golfo de Suez, tá vendo? E este aqui é o Golfo de Acaba. E aqui está o Monte Sinai. Eu vou repetir, ó. O Golfo de Suez está aqui. Se você sabe, aqui em cima está o famoso Canal de Suez, que foi construído, que dá a passagem do Mediterrâneo para dentro do Oceano Índico. Porque aqui, ó, essa partezinha, tá vendo aqui, essa parte aqui de baixo? Ela vaza dentro do Oceano Índico. Então, este é o Canal de Suez, tá? E aqui está o Golfo de Acaba. E aqui está o Monte Sinai. É importante que o aluno tenha essa ideia, não é, de localização. Tem o Monte Hermon, está ali no número 3. Alguém se lembra a importância bíblica do Monte Hermon? Eu falei agora há pouco. A importância bíblica do Monte Hermon. Se você prestou atenção quando eu estava falando, você vai se lembrar. Eu falei agora há pouco. A importância bíblica do Monte Hermon. Ninguém se lembra, eu falei agora há pouco. É no sopé do Monte Hermon que nasce o Jordão. O Rio Jordão nasce lá na base do Monte Hermon. O Monte Hermon, de acordo com a apostila, né, segundo a Bíblia, ele também era chamado de Baal Hermon. Ele aparece na poesia hebraica. É talvez o alto monte de Mateus 17:1, e alguns dizem que até poderia ter sido o Monte da Transfiguração. Ok. A Bíblia fala, isso a gente vai avançar um pouquinho lá na frente, a expressão Rosa de Saron está ligada à geografia bíblica, por incrível que pareça. A quem a Bíblia está se referindo? Quem é a pessoa que recebe esse título Rosa de Saron? Ou o quê? É Jesus. Jesus. Olha, é interessante, né? E alguns atribuem a Rosa de Saron à igreja ou a Israel, mas é a Jesus. Vamos avançar um pouquinho? Vamos lá na página de número 7. Aí você vai nesse mapinha que está aí à frente, ó. Esse aqui. Perdão. Esse mapinha aqui, tá vendo esse mapinha? Você vai ter que visualizar ele um pouquinho de perto, tá? Me acompanha então nesse mapinha. Você está vendo aí, ó. Tenta localizar aí o Monte Carmelo. Alguém já localizou o Monte Carmelo? Monte Carmelo, vamos lá. Encontrou a irmã Cristina, tem uma lupa debaixo dos olhos dela. Irmã Cristina, acho que de todos aqui é quem enxerga mais poderoso. Ela tem a visão do super-homem, né? Monte Carmelo, perfeito. Qual o fato bíblico que se deu no Monte Carmelo? Tem um fato bíblico retumbante que ocorreu ali no Monte Carmelo. Alguém se lembra? Aquele duelo de Elias, né?
O E duelo os de Elias. profetas de Os Baal. profetas de Baal. Só isso? Baal e parou por aí? Baal e o que mais? Teve mais gente envolvida nesse duelo. Alguém se lembra? Elias, profetas de Baal e quem mais? Alguém se lembra? Pode falar, se você se lembra. Alguém está querendo... Irmão Fábio está querendo falar, mas o áudio do irmão Fábio está fechado. É só abrir, irmão Fábio. Estou vendo o irmão Fábio fazer mímica. Abre, irmão Fábio. É só abrir, irmão Fábio. É mais fácil que dar um espirro. Ah, isso! Vamos lá, irmão Fábio. Acabe e Jezabel? Sim, eles foram os envolvidos nos bastidores. Mas o duelo ali no Monte Carmelo foi o duelo. Elias, os profetas de Baal e quem mais? Ninguém se lembra? Vocês não assistiram aquela novela Jezabel da Record, estou percebendo. Eu tenho alunos que, de carteirinha, assistindo aquela novela Jezabel 5 vezes. E tem tudo em memória. 450 profetas de Baal e que mais? 450 profetas de Azera. Não, 400 de Baal e 400 de Acera. Acera, na Bíblia é chamada de quem? Alguém se lembra? Na Bíblia. A Bíblia tem 2 traduções. Fala Acera ou poste-ídolo. Poste-ídolo. Voltando ao mapinha. Tá vendo lá as colinas da Judéia? Colinas da Judéia. Alguém localizou no mapinha? Colinas da Judéia? Judéia, sim. Perfeito. O irmão Fábio encontrou. Alguém mais encontrou? Colinas da Judéia, lá no mapinha. Colinas da Judéia. Perfeito. Nesse local que você está vendo aí, quem encontrou, além do irmão Fábio, irmã Verônica? Todos encontraram? Isto. Tem um fato na Bíblia ligado às colinas da Judéia, que também está o deserto da Judéia. Um fato bíblico importante do Novo Testamento. Vamos lá. Quem pode me dar? Quero dar 50 pontinhos. É o quê? Pergunta de novo, professor. Nas colinas da Judéia, dentro delas está o deserto da Judéia. Aconteceu um fato muito importante do Novo Testamento. Quero saber que fato é este. Importantíssimo. Ali nas colinas da Judéia, que também estava dentro do deserto da Judéia. Jesus foi tentado? Nos 40 dias. Isso! Então eu vou dar ponto para os 2. 50... de novo, olha! Então não vou precisar de fazer prova, né? Calma! Nossa irmã está excitadíssima, viu? Ela estava dormindo. Gente! Ela estava cochilando. Cássia, tá difícil ficar isento dessa prova, né, Cássia? Não, vocês vão ficar isentos. Eu vou dar 4 isenções. 4 alunos vão ficar isentos nessa prova. Então, Deus! divido o ponto com o irmão... se a irmã Isabelle estivesse aqui, ia ser uma briga de foice. Marido e mulher, o negócio ia ficar esquisito. Mas tá bom. É verdade, é verdade. 50 pontos para os 2. Deixa eu fechar, então, com a última perguntinha. Sim, irmão Fábio, abra o seu áudio, por favor. Fale. Só um resumo aqui do fechamento aqui do Monte Carmelo. Então, foi o duelo de Elias... com os profetas, 400 profetas de Baal e 450 de Acerá, poste-ídolo. Acera ou Acerá? 400 de Baal. E 450 de Acera. Ou poste-ídolo. Ok, desculpa, professor. Mas então só foi isso, não aconteceu nada mais no Monte Carmelo. É que eu fiquei com dúvida também, achei que teria outro acontecimento. Existiram outros acontecimentos, mas o mais importante, o mais destacável na história bíblica foi o duelo de Elias com estes profetas. Existiram outros fatos, porém de menor relevância, que a gente também vai entrar um pouquinho mais adiante. Só para fechar essa parte aqui, se você
olhar no mapinha? Sim, irmã Cássia. Sim, desculpe, não lhe vi. Pode Só falar. para aproveitar que o pessoal voltou aí, o senhor pode repetir os 4 nomes do Mar da Galileia? Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré, Lago de Quinineret. Ok? Galileia, Tiberíades, Genezaré, Quinineret. Só para fechar essa parte, que nós temos que rapidinho passar os exercícios, que já são 9h44. Vai lá no mapinha, e você vai encontrar lá do lado direito. Vai no mapinha, vai lá no lado direito do mapa, e você vai encontrar uma cidade chamada Ramote de Galaad. Ramote de Galaad. Na história bíblica, qual foi a importância dessa cidade? Eu tenho certeza que vocês já devem ter lido. Já vou até dar a dica. Lá no livro de Josué. Olha, eu estou dando dica em cima de dica. Se você leu o livro de Josué, você passou por essa cidade. E ali teve um evento de grande importância. Vocês entendem? Geografia bíblica é muito cheia de detalhes. É uma matéria técnica e bíblica ao mesmo tempo. Mas, por ser uma matéria técnica, ela vai exigir o quê? Um pouquinho de observação, mais leitura, você se ater, se agarrar a detalhes. Eu entendo que alguns de vocês, quando leem a Bíblia, não agarram detalhes, ou não gostam de detalhes, mas os detalhes são importantes para darmos a correta interpretação ao texto sagrado. Quantos concordam comigo que, quando lemos a Bíblia e aprendemos os detalhes, nós vamos interpretar de maneira mais clara, mais profunda, os significados, né, das expressões bíblicas? Ok. Ramote de Galaad. Qual fato bíblico de grande importância ocorrido nesta localidade? Foram 3 fatos, mas um deles é considerado o mais importante de todos. Qual localidade, professor? Desculpa. A cidade de Ramote de Galaad. Nela teve 3 fatos de grande importância na Bíblia, mas eu quero saber qual o mais importante. O fato mais importante, segundo a Bíblia, ocorreu na cidade de Ramote Galaad. Não se lembram? Anote aí. Foi uma das 6 cidades de refúgio que Deus separou para o homicida acidental. Josué 28, mas eu não estou conseguindo entender aqui. Josué capítulo 20, na verdade, né? Josué 20. capítulo 20, versos 7 e 8. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa cidade de refúgio já na próxima aula. Vamos dar uma olhadinha rápido nos exercícios? Rapidinho, já vamos terminar. Irmã Tina desapareceu, acho que ela caiu na tina. A irmã Tina ficou invisível, eu acho que a conexão dela está tendo algum probleminha. Não, ela desconectou de vez. Irmã Tina. Uau, ela saiu da conexão. Vamos lá, então, lá nos exercícios. Lá nos exercícios, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir direitinho aqui agora a parte dos exercícios. Perfeito. Vocês estão vendo que os exercícios são divididos em 2 blocos. O bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. Quantos estão vendo que os exercícios são divididos em 3 blocos? Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Quantos estão vendo? Estão vendo aí? 3 blocos. Perfeito. Só um pouquinho. Eu acho que a irmã Tina perdeu a conexão. Só um momentinho aqui. Segura aí. Ok, perfeito. A irmã Tina teve uma necessidade para sair antes, sem nenhum problema. Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Para a próxima aula, vocês vão trabalhar de hoje para a próxima aula com o bloco 1 dos exercícios. São 20 perguntas. Aí eu sugiro o seguinte, preste atenção. Você pega a apostila. O conteúdo da apostila vai te dar visão geral, que vai dar base para você responder todas essas 20 perguntas.
Eu vou mandar para vocês os slides. Assim que terminar a aula, eu vou passar os slides para o e-mail de vocês. E esses slides que eu apresentei agora também vai ter um conteúdo que vai reforçar a pesquisa de vocês. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? E para vocês fazerem esses exercícios, vocês vão ter que visualizar o conteúdo da apostila mais do conteúdo dos slides. E, pastor, é muita coisa. Mas geografia bíblica é assim. Ela trabalha com muitos detalhes. Por isso que nos exercícios eu até evitei de colocar mapas, porque eu sei que mapa causa um pouquinho de dificuldade para você fazer as localizações. Então, eu trabalhei com perguntas bem objetivas, como, por exemplo, marque X para certo e O para falso. Localizando, fixando e documentando os relatos sagrados, a geografia bíblica dá esses relatos mais consistência. Aí você vai dizer, essa declaração, ela é certa? Se ela é certa, X. Se ela é errada, O. E assim por diante. Tá? Então, leia com muita atenção, bastante atenção, essas 20 perguntas, e aí a gente vai corrigi-las na próxima aula. Nesse meio tempo, eu já vou providenciar o envio das apostilas, né, com exceção para o irmão Alan e para a irmã Isabel, né, e para a irmã Verônica, que já tem as apostilas já impressas, mas as demais eu me comprometo já na próxima semana enviar para vocês via Priority Mail. Alguma dúvida? Alguma perguntinha que queiram fazer? Ficou bem claro de momento? Eu sei que pode estar assustando um pouquinho vocês, mas isso é geografia bíblica. E a gente só vai trabalhar com o básico, unicamente com o básico. Irmã Cássia, rapidinho, que nós já queremos concluir. O senhor, no caso, para mim, isso não precisa enviar pelo Priority, não. Tem certeza? Sim, eu acompanho aqui, eu imprimo as perguntas. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar pelo correio normal. Pelo fato que nós estamos no mesmo estado, eu quero acreditar então que vai levar 2 dias. Eu acho que também não vai demorar muito. Eu creio que vai levar 2 dias, né? Que eu vou mandar no Correio Central de Orlando. Então, eu acredito que eu mandando segunda, quarta, como muito, já deve estar chegando aí no seu endereço. Como muito. Então, não precisa Tá ser bom? o Priority. Fazemos então assim, combinado. Gente, todos entenderam então? Maravilha. Terminou aqui a aula, já vou mandar para vocês, aí vocês confiram lá no e-mail de vocês. Eu vou mandar em formato PDF todo esse conjunto de slides que vai ajudar vocês a terem uma melhor visualização da matéria, tá? Com mais mapas e melhor compreensão dentro do esboço dos exercícios. Vamos então terminar com a oração. Vamos terminar com a oração e agradecer a Deus por esta primeira aula, né? Eu sei que talvez para alguns essa primeira aula ficou um pouquinho difícil, mas lembre-se, geografia bíblica ela trabalha não apenas com teologia, mas ela trabalha com essa riqueza de detalhes que nos ajudam a entender o plano da teologia. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor nosso Deus, vamos pedir nosso irmão Fábio Lacerda, que nos está dando alegria enorme de estar aqui conosco, juntamente com a irmã Cristina, que teve necessidade de se retirar. Nosso irmão Fábio vai abrir o seu áudio e vai agradecer a Deus com uma palavra de finalização da nossa aula de hoje. Irmão Fábio, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso e santo, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de podermos, Senhor, estar junto, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós sabemos e entendemos que é necessário para um cristão, Senhor, ter sabedoria para poder ajudar outras pessoas. Estamos vivendo num mundo difícil, Senhor, de muito atribulado, e nós precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa mente, para podermos ser aptos para ensinar outras pessoas e mostrar para elas o caminho certo, o caminho que é Jesus Cristo, o caminho da salvação. Obrigado, Deus, por esta aula. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa ricamente meus colegas de estudo. Abençoa ricamente a vida do pastor e sua família. E nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso lema da nossa... sim, alguns irmãos que não fizeram a prova de soteriologia. Quem não fez,
irmã pastora Vera. Alguém mais não fez a prova de soteriologia? Mas no caso do irmão Fábio não, porque ele está entrando, né? Mas os demais aqui, só a pastora Vera que não fez a prova de soteriologia. Teria também a irmã Nina, que não veio no dia de hoje. Então, só a pastora Vera que vai estar, então, ela vai ser a única que não vai sair fora. Ela vai ficar, todo mundo vai sair, e ela vai ficar, então, e nós, então, teremos a prova de soteriologia, que ela não fez na semana passada. Vamos, então, para o nosso lema, tá? Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Muito obrigado, irmã Valéria, irmã Cássia, irmão Fábio, irmão Alan, que hoje está órfão de esposa, mas na próxima quinta vai estar agarradinho com a esposa. Obrigado, irmã Verônica, pelo seu esforço. Renato, obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, dia 18. Só a pastora Vera que fica e o resto a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Senhor para todos. Deus abençoe. Só a